Oi, pessoal, bem-vindos. A gente vê uma discussão com alguma intensidade recentemente, mas que parece que ela é permanente, sobre gastos públicos e corte de gastos. Quer dizer, a discussão sobre corte de gastos, ela é uma consequência da continuidade da expansão dos gastos públicos. Esse governo agora, mas isso é uma coisa que é contínua, né? Que atravessa gerações. Uma tendência do Estado sempre crescer, criar novos programas, novas despesas. E a discussão que eu tenho visto recentemente, ela foca, ela tem ênfase no aspecto do financiamento dos gastos, de onde será tirado o dinheiro para pagar pelas despesas, né? Quais são as fontes? O governo, então, tende a apresentar fontes para compensar, para cobrir os gastos adicionais que ele pretende criar. E, em princípio, parece que se houver uma fonte, então está tudo bem. Só que o governo não tem dinheiro dele, né? Todo o dinheiro do governo ele é tirado de alguém. O governo vai financiar seus gastos por impostos, por meio de impostos, ou por meio de empréstimos, que é dinheiro que está sendo, que estava disponível para o uso privado e vai ser usado pelo governo. E de alguma forma, na hora de pagar os juros, ele também vai ter que tirar o dinheiro de alguém para pagar por isso. Ou ele pode, não só o governo brasileiro, mas o governo em geral, né, pode financiar os gastos por meio de inflação, que é um tipo de imposto, digamos assim, uma forma de tirar valor da sociedade para o emissor da moeda. Então, essa discussão sobre fontes para cobrir os gastos crescentes, ela é uma discussão que escapa ou que deixa escapar o principal problema, que é por que o governo precisa criar gastos adicionais todo o tempo. Quando a gente pensa em recursos, normalmente estamos pensando em termos de dinheiro, né? Mas dinheiro não existe em si. Dinheiro é uma representação dos recursos que existem na sociedade, recursos materiais, matérias-primas, bens de capital, né, plantas industriais, ou recursos humanos, quantidade de horas de trabalho disponíveis. Então, o dinheiro, o valor monetário, é só uma representação dos recursos disponíveis na sociedade. E se você tem mais dinheiro, se você tem uma nota de R$100 ou você tem duas notas de R$100, você tem um título que te dá o direito de usar uma certa porção desses recursos disponíveis socialmente. Quando o Estado aplica ou aloca qualquer recurso, ele está tirando um recurso, dentre os recursos disponíveis para a sociedade, está tirando desse pool de recursos uma certa quantidade de recursos para usar da forma que bem entender. Esses recursos deixam de estar disponíveis para uso privado. Então, toda vez que o governo aloca recursos, ele está deslocando o uso desses recursos do setor privado para o setor governamental. Então, cada vez que o governo ele aloca recursos, o setor privado está deixando de alocar esses mesmos recursos, porque o recurso ele não pode ser usado em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o principal problema do gasto público não é saber como ele será financiado. Isso é importante, claro, você não pode simplesmente sair passando cheques, né, digamos assim. Mas o problema principal é que, ao deslocar a alocação de recursos ou deslocar mais recursos do setor privado para o setor público, a gente tem um problema de redução do nível geral de eficiência da economia, porque o setor privado é melhor alocador de recursos do que o setor público. Então, os recursos disponíveis na sociedade, se alocados pelo setor privado, eles geram melhores resultados, mais produto ou mesmo produto com menor consumo de recursos e, portanto, geram um crescimento econômico maior e, portanto, mais renda, mais trabalho, etc. Cada vez que o Estado aloca recursos, ele está reduzindo, como regra geral, né, a eficiência geral da economia, porque o Estado é menos eficiente na alocação de recursos do que a iniciativa privada. A discussão sobre Estado mínimo e Estado máximo, o estado de bem-estar social, em última instância, gera em torno do equilíbrio entre o que o Estado deveria fazer e o quanto isso custa em termos de ineficiência econômica.
mesmo o pessoal que defende Estado mínimo, não está defendendo um Estado minúsculo, mas um Estado que cumpra apenas as funções que são essenciais. Então, por exemplo, certas coisas têm de ser tarefa do Estado, mesmo que a gente não tenha como considerar ou avaliar pelos critérios de eficiência. Por exemplo, o setor judiciário. Isso tem que existir porque, se não houver uma forma de arbitrar disputas, então a gente acaba tendo prejuízo em termos de eficiência econômica para o resto da economia, porque por causa de insegurança jurídica contratual, etc. Mas isso é um caso particular, ou, por exemplo, policiamento é um caso particular, são coisas que o Estado precisa fazer que não seriam tão bem feitas ou que não poderiam ser feitas pelo setor privado. Fora isso, todo o resto, cada vez que o Estado aumenta o seu alcance, ele está deslocando recursos do setor privado para o setor público e reduzindo a eficiência da economia. Isso é um princípio universal, é um princípio geral e universal. Então, esse é o centro da questão. Só que quase não se discute mais isso no Brasil. A discussão fica em torno de como pagar pelas contas. O foco acaba recaindo sobre o problema secundário, que é como pagar, como financiar as despesas, quando o problema principal ou primário é quais despesas a gente deveria ter em primeiro lugar. É como você tem o seu cartão de crédito e você, antes de decidir o que você vai comprar com o seu cartão de crédito, você decide se você vai usar o cheque especial ou o crédito consignado para pagar a despesa no fim do mês. Isso é completamente irracional, é uma inversão da ordem do processo decisório correto. Mas como eu vejo hoje a situação no Brasil, a discussão sobre o tamanho do Estado ela é praticamente ignorada, né? Pouca gente fala nisso hoje em dia, mas é o problema central. Antes de definir como pagar pelos gastos, a gente precisa ter um consenso sobre o que o governo deve fazer. Se você entende de economia, entende de política econômica, a economia política, faça um trabalho, participe, faça um trabalho de divulgação, porque grande parte do problema hoje em dia é que a população não tem a menor noção dessas coisas, de como funcionam as coisas. Então, todo mundo é muito vulnerável a um discurso demagógico de que, não, basta o governo querer, basta a vontade política, o governo tem dinheiro, coisas assim. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar divulgar a boa informação, melhorar o nível de compreensão desses problemas. Novamente, bem-vindos, obrigado pela atenção e até a próxima.